Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjanam Yashodanandana Braja Janaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8, no capítulo 3, as orações de Gajendra. Vamos ler hoje o verso número 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então eu vou ler o verso sozinho. Najasya deva rishaya padam vidu jantum punako ahati gatum iritum jatha natasya kritibi vichestato durachaya nukramana samavatu. Então, nanem jasya, aquele de quem devaha
os semideuses. Rishayaha, grandes sábios. Padam, posição. Vidhu, podem entender. Jantu, seres vivos sem inteligência como os animais. Punaha, novamente. Kaha, que. Ahati, são capazes. Gatum, gantum, de entrar no conhecimento. Iritum, ou de expressar com palavras. Jatha, como. Natasya, do artista. Akritibhi, pelos aspectos corpóreos. Vichestataha, dançando de diferentes maneiras. Durachaya, muito difícil. Anukramanaha, seus movimentos. Saha, essa suprema personalidade de Deus. Ma, amam, a mim, avatu, possa dar sua proteção. Então, vamos para a tradução e o significado, a explicação, foi dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. No palco, um artista que está usando vestes atrativas e dança com diferentes movimentos não é compreendido por sua audiência. Do mesmo modo, as atividades e características do artista supremo não podem ser compreendidas nem mesmo pelos semideuses ou grandes sábios, e muito menos por aqueles cuja inteligência é como a dos animais. Nem os semideuses, nem os sábios, nem os homens sem inteligência podem entender as características do Senhor. Tampouco podem expressar verbalmente sua verdadeira posição. Que essa suprema personalidade de Deus me proteja. Vamos ao significado. Ideia semelhante foi expressa por Kunti Devi. O Senhor Supremo existe em toda parte, interna e externamente. Ele existe inclusive dentro do coração. Sarvasya chaham mridi sanivisto, Ishvara savabhutanam mridesha junatistati. Com isto fica patente que pessoa... Desculpem. Com isto fica patente que a pessoa pode encontrar o Senhor Supremo dentro de seu coração. Existem muitos e muitos yogis que se esforçam por encontrá-lo. Dhyana vastita tadgatena manasa pashyanti jam yoginaha. Entretanto, nem mesmo os grandes yogis, semideuses, santos e sábios conseguiriam entender os traços físicos deste grande artista, tampouco foram capazes de compreender o significado de seus movimentos. Que dizer então dos especuladores ordinários, como os pseudo-filósofos deste mundo material? Para eles é impossível compreendê-lo. Portanto, temos que aceitar as afirmações feitas pelo Supremo quando ele gentilmente encarna para nos instruir. Tudo o que devemos fazer é aceitar a palavra do Senhor Ramachandra, do Senhor Krishna e do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e seguir-lhe os passos. Então, ser-nos-á possível compreender o propósito de suas encarnações. Janma karma chame divyam evam jo veti tatvataha chaktva deham purna janma naiti mam meti sorjuna. Se pela graça do Senhor alguém conseguir entendê-lo, imediatamente será liberado, mesmo enquanto está dentro de seu corpo material. O corpo material deixará de ser alguma ingerência.
o corpo material deixará de ter alguma ingerência e todas as atividades que ocorrerem com o corpo serão atividades em consciência de Krishna. Dessa maneira, pode-se abandonar o corpo e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Srila Prabhupada ki jai. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Vanchakalpa Taruyascha Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui, Gajendra está falando sobre a nossa impossibilidade, não só nossa. Aqui ele fala dos semideuses, mesmo de grandes sábios. O que dizer dos filósofos mundanos desse mundo material? Da nossa impossibilidade de compreender a pessoa suprema em sua amplitude, né? Então, a pessoa suprema, a verdade absoluta, ela é inconcebível. Inconcebível. Nós somos seres infinitesimais, né? Como é que uma coisa finita pode compreender algo infinito? Isso não é possível, né? Mas é possível a gente compreender alguma coisa, né? E não é que a gente precise, nem é possível, né, compreender tudo. Assim como quando alguém está com sede, ele precisa tomar um oceano de água ou um copo de água? Hã? Um copo. Então, da mesma forma, nós não precisamos, nem somos capazes de compreender Deus em sua como é que fala? Em sua expansão, em toda a sua grandiosidade. Então isso é um aspecto muito interessante, né, da pessoa suprema. Então isso aqui é uma característica da pessoa suprema. Ele é tão grande, né, que se torna inconcebível, né? Então quando a gente pensa um pouquinho, né, se a gente só observar a criação de Deus, a gente já pode ver que esse artista supremo é realmente algo impossível de se conceber. Então, nós somos como uma formiguinha. Vocês podem imaginar uma formiga andando aqui dentro dessa sala. O que essa formiga pode entender do que está acontecendo aqui? A formiga vive sua pequena realidade, né? Ali, correndo aqui nos cantinhos aqui da parede. Ela sabe o que está acontecendo aqui? Quer dizer, mesmo nesse pequeno ambiente, que para ela já é uma coisa enorme. Bom, ela nem tem ideia do limite disso aqui. Uma formiga não tem ideia dos limites desse espaço. Imagine os limites desse planeta, ou os limites do universo, né? Agora existem milhares de universos. Então nós somos como formiguinhas. O que a gente pode compreender, né? A gente fica com esses telescópios, né? O Hubble, né? Um telescópio americano muito conhecido que flutua no espaço. Hã?
e fica tirando fotos e tudo. Imagina, é como uma formiguinha querendo tirar foto aqui, vai ali no canto, vai ali no outro canto. Como é que ela pode compreender? Aonde realmente nós estamos inseridos? Né? Será que a gente, como seres humanos, tão limitados, a gente pode compreender o que está acontecendo mesmo de fato na existência? É muito grande para todos nós, muito grande. Nós não somos capazes nem de compreender quem somos. Você sabe quem você é, Vitor? Ainda não? Imagine, a gente não é nem capaz de compreender quem nós somos. Nem as nossas besteiradas, né, que a gente tem dentro da cabeça. Porque sempre é uma surpresa, né? Nós não conhecemos nossos limites. Como podemos compreender Deus? Mas, como aqui Prabhupada fala, a gente pode compreender um pouco. Né? Podemos compreender aquilo que é revelado para a gente. Então, e o que é revelado para a gente já é suficiente para estarmos satisfeitos, estarmos plenos. Não é que para nós, almas, estarmos felizes, a gente precisa de muita coisa. Nem no sentido material, nem no sentido espiritual. A única coisa que a gente precisa é aprendermos, né, a amar. É a única coisa que a gente precisa para ser feliz. Só isso. Mais nada. Todas as outras coisas são apenas acréscimo. Então aqui, Prabhupada fala no significado que essa pessoa suprema, ela se revela nas Escrituras. Né? Ela também se revela para os seus devotos puros, os seus servos puros. Mas é como a gente está falando insistentemente, o suficiente. Mesmo, às vezes ele pode se revelar como o Todo-Poderoso. Depende muito da atitude do devoto. Ele pode aparecer como aquele ser, né? Quando a gente vê algumas escrituras, então Deus é o rei. Como as pessoas tinham experiência nas suas vidas daquela personalidade que administra, né, provê tudo naquela comunidade, que protege a comunidade, né, o rei todo-poderoso. Então as pessoas, né, dentro de sua realidade, elas entendem a pessoa suprema como esse rei todo-poderoso, que castiga, né, que protege, que tem uma relação com sua tribo. Então essa é a concepção que muitas pessoas têm, inclusive algumas escrituras. É o Deus de uma tribo, o Rei Todo-Poderoso. Mas existem outras relações com a pessoa suprema, com esse Todo-Poderoso, dependendo muito da intimidade. Né? Por exemplo, o filho do rei não vê o pai, né, como esse Todo-Poderoso. Ele vê o pai como aquela pessoa que coloca ele no braço, que faz carinho. Né? Ele vê o rei de outra forma, devido à sua intimidade, devido à sua relação com o rei. Então, da mesma forma, tem grandes yogis, grandes devotos, que devido à sua purificação e sua aproximação da pessoa suprema, né, o vê como um amigo, né, ou o vê
como o ser mais amado. E assim por diante, existem muitas formas. E a pessoa suprema, ela reciproca esses sentimentos particulares. Isso é o que é interessante. A pessoa suprema reciproca. Assim como, por exemplo, o próprio rei, apesar de todos os súditos temerem o seu poder, né? Mas esse mesmo rei se baixa para brincar com seu filho de qualquer coisa. Papai, vamos brincar aqui, papai. E lá vai o rei todo-poderoso, tira sua coroa e se baixa para brincar ali com o menino. E fica ali brincando. Não é assim? O rei todo-poderoso. Assim mesmo, Krishna é derretido pelo amor, pela afeição, derretido, assim, com o coração derretido, pela afeição, pelo amor puro de seus devotos, ele se submete, vamos colocar aqui entre aspas, se submete, porque Krishna realmente se submete ao amor do devoto. Krishna se submete ao afeto. Então, a gente pode ver, né, como esse sentimento, essa atitude, ela é atrativa, como ela conquista. Mesmo nesse mundo, né, a gente conquista. E Krishna também, né, é conquistado. É por isso que nas Escrituras se diz que ele não outorga esse serviço puro, esse amor puro a qualquer personalidade, né? Então, nós podemos compreender muito desse ser supremo através dos devotos e através da própria pessoa suprema. E aí Prabhupada cita um verso desculpem, bastante conhecido da Bhagavad Gita, né? Janma karma chame divya. Janma karma. Janma é nascimento, karma é atividades. Janma karma chame divyam. Que aquela pessoa que compreende, né, o meu karma, as minhas atividades, como atividades divyam, atividades transcendentais, atividades espirituais, que entende que Krishna não é uma pessoa comum. O aparecimento de Krishna não é um aparecimento comum. Janma. O nosso nascimento nesse mundo é imposto pelo karma. O corpo que a gente tem, o lugar que a gente nasce, a família e os diferentes eventos importantes da nossa vida são frutos do nosso karma, é imposto pelo karma. Mas Krishna, quando vem nesse mundo material, ele não vem por conta do karma, ele vem por sua livre e espontânea bondade, para nos dar conhecimento, para nos iluminar, para nos tirar dessa condição de sofrimento e de esquecimento espiritual. É por bondade apenas. Assim como Prabhupada dá o exemplo de um governante quando ele vai visitar um presídio. As pessoas que estão residindo no presídio estão ali por força da lei. Mas o governante vai no presídio para fazer uma visita de cortesia, uma coisa assim, né? Então, Janma, o nascimento de Krishna, o aparecimento de Krishna, né, como a gente conhece nas Escrituras, é sempre um aparecimento divyam, transcendental, espiritual. Não é por inseminação seminal. Inseminação seminal, não sei se.
Então Krishna se manifesta nesse mundo material, com seu corpo espiritual, né? Assim ele apareceu diante de Devaki e Vasudeva, Devaki e Vasudeva em sua forma de Vishnu, Todo-Poderoso. Porque as pessoas, né, como o meu mestre espiritual falou outro dia numa aula, as pessoas estavam sempre acostumadas com a forma de Vishnu, de 4 braços. Por quê? Porque Vishnu é o mantenedor de tudo. Então, sempre quando Brahma precisa de ajuda, procura Vishnu. Os semideuses que estão precisando de ajuda, procuram Vishnu. Quando eles estão guerreando com os asuras, né? E aí eles correm para o Senhor Vishnu. Porque ele, Vishnu, é realmente o Todo-Poderoso. É o governante, o mantenedor de toda a existência material. Então todo mundo sempre está acostumado a ver a forma de Vishnu. Ninguém estava acostumado a ver a forma de Krishna, tocando uma flautinha, aquele menininho, né? Então Krishna primeiro se manifesta como Vishnu para Vasudeva e Devaki, para que eles entendam que a criança ali, que o filho deles não é nada senão a própria pessoa suprema. Depois Krishna manifesta um corpinho de bebê, né? É uma manifestação. Então, assim, o aparecimento de Krishna é Divyam, e também suas atividades transcendentais. Então Krishna realizou atividades extraordinárias, mesmo como um bebezinho. Mesmo como um bebezinho, Krishna destruiu todos os seus inimigos que queriam matá-lo. Mesmo como um bebê. Né? Muitas atividades transcendentais. Então Krishna mesmo, na Bhagavad Gita, fala que uma pessoa que compreende minhas atividades, que compreende o meu nascimento, todos eles como Divyam, transcendentais, Tyaktva Deham Purnadjanma. Tyaktva, portanto, essa pessoa, consequentemente, não nascerá mais nesse mundo material. Mas não é compreender assim, superficialmente. Essa compreensão é uma compreensão profunda. Então, e tudo isso se dá pela misericórdia de Deus. Compreender o conhecimento transcendental depende de revelação. Não depende de nossa capacidade sensorial, que é muito limitada. Então, quando nós nos ocupamos em serviço devocional, quando nós nos esforçamos por satisfazer essa pessoa, como é que a gente conquista alguém? Com essa atitude. Imagine alguém que está sempre querendo lhe satisfazer. Sempre. Pessoa muito importante, não é? Sempre alguém pensa constantemente em lhe satisfazer. Imagine que pessoa especial. A pessoa, Simone, tem alguém do seu lado o tempo todo pensando em como lhe agradar, de todas as formas. Acorda pensando nisso, dorme pensando nisso. Já pensou? Bom, nesse mundo não existe, né? Isso é uma ilusão. Esse mundo é o mundo do egoísmo. Mas o devoto puro é assim. A alma que se purificou de todo o egoísmo é assim. 24 horas por dia pensando em como agradar a pessoa suprema. Será que não conquista a pessoa suprema? Claro que conquista. Agora pensa uma vezinha de vez em quando. E o resto do dia está pensando só na barriga. Pensando só em como agradar esse corpo material. É como numa relação.
vê a pessoa um pouquinho, tchau, vou fazer outra coisa, vou jogar bola, vou fazer isso. Poxa, mas você não gosta de ficar comigo? Como é que é isso? Conquista? Pede uma coisa, por favor, fulano, você pode fazer isso? Não, não tenho tempo, não. Tenho outras coisas mais importantes na vida para fazer. Conquista? Não. Né? Então, por isso que Krishna fala, Ananya Cheta Satatam Yomam Smarati Nityasha. Aquele que está sempre, né? Sua consciência fixa em mim, sempre dedicada a meu serviço. Né? Aquele que não cai em nenhuma circunstância, sempre ocupado em meu serviço. Essa pessoa, eu dou, né? Deixamos Satata Juktanam, Satata Juktanam. Sempre conectada, sempre conectada. Deixamos Satata Juktanam, Bhajatam, Priti, Purvakam. Me adorando com priti, com amor, constantemente. Dadami Buddhi Yogantam. Buddhi Yogam. Não é só Buddhi. Buddhi é inteligência. Inteligência comum. Mas Buddhi Yogam. Então é inteligência transcendental. Krishna fala, eu dou capacidade para essa pessoa chegar até mim. Eu dou a inteligência, eu dou a compreensão, eu dou tudo o que ela precisa para me alcançar. Isso é que Krishna fala. Porque então esse amor, esse interesse constante de ver sempre o prazer da pessoa suprema, conquista a pessoa suprema. Agora, só de vez em quando, né? Mesmo a gente não gosta, né? A gente fica feliz quando alguém quer sempre... Bom, quando alguém legal, que está sempre perto da gente. Porque não é legal, a gente não quer que fique perto. Não é isso, Vitor? E Deus também. Como é que você vai mostrar que você gosta dele? Só pensa de vez em quando está precisando. Vai convencer? Não. Agora, se você chegar todo dia com uma flor especial, não é qualquer flor, olha por aqui, pega essa flor aqui. Afinal de contas, tem que oferecer, né? Então, não, escolhe a melhor flor, a flor com mais perfume, né? E vem todo dia ali, né? E nunca pede nada para si. Que coisa, né? Nunca pede nada para si. Sempre, né? Desejando para o outro. Que coisa, né? Isso conquista. Conquista qualquer um. Era assim que se fazia antigamente. Hoje em dia eu acho que não é mais assim, né? Mas antigamente, né, as pessoas quando queriam conquistar, aí faziam a seresta, né? Aquelas casas, né? Normalmente as casas não tinham... Normalmente nas cidades assim simples, né? Só a janela assim na frente, você abria a porta e estava dentro de casa, né? Não era assim. Aí chegava, oh, minha amada, e lá jogava flor, né? Né? Era assim tudo muito para conquistar. Né? E a pessoa ficava lá, gosta de mim, ele me ama. E ficava. E todo dia não podia ser só uma vez, né? Tinha que ser várias vezes. Para poder convencer. Né? Se fizesse só um dia, passasse um mês, depois já esqueceu. Não é assim que funciona. Né? Então, o amor puro tem essa característica. É constante, ininterrupto. E não tem nada de desejo pessoal. É o tempo todo querendo satisfazer. Né? E assim o tempo todo. E nunca quer nada para si. Nunca pede nada para si. Realmente tem que atrair, né? Inclusive atrai a própria pessoa suprema.
Então, dessa forma, essa pessoa suprema se revela. A gente conquista a pessoa suprema. Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta? Não. Eu tinha dúvida, mestre Maharaj, do que seria o devoto puro, mas o senhor já deixou bem claro. É aquele que acorda e pensa 24 horas em como satisfazer. Esse é o puríssimo. É interessante, a gente chega na instituição e começa a se deparar com termos, né? Devoto puro. Não sei o que, karma, isso, aquilo, outro, né? E a gente fica muito preso às palavras. Bastante. Mas o que o termo diz? Devoto puro. O que é uma coisa pura? O que é água pura? É uma água limpa, né? H2O. Mais nada. Sem a fórmula. Se tiver H2O mais alguma coisa, é água limpa? Não. Não. Que aí ela já tem outra composição. Então, água pura é só água. Então, devoto puro é um devoto que não tem nada de material. Quando a gente fala de pureza, a gente está falando em relação à contaminação da energia material nos seus vários aspectos. Consciência pura. Um devoto puro é um devoto que tem consciência pura. Porque nós somos consciência. Só que quando nossa consciência cai nesse mundo material, absorve conceitos materiais. Entendem? Então, por exemplo, a gente tem a existência do corpo e a existência da alma. Então, o que é da existência do corpo? Por exemplo, comer. Isso é da alma ou é do corpo? Mas a gente começa a achar que eu, alma, preciso comer. Porque eu me acho o corpo. Ou então coisas, por exemplo, medo. Medo é da existência da alma ou é da existência do corpo? Mas a gente está identificado com medo. Então nós nos identificamos, nós, alma, nos identificamos com tudo que faz parte da existência só do corpo, das coisas do corpo. Então isso é as impurezas da consciência da alma. Então o devoto puro, ele está livre, ele entende todas as coisas, entende que está dentro do corpo e vai atuar em relação a que o corpo tenha saúde e assim por diante. Ele não se torna um ET, sei lá, não se torna uma pessoa. Né? Ele é consciente, só que ele não está mais vinculado, identificado com tudo isso. Essas coisas não afetam mais. Né? Então, porque não existe mais coisas que afetam ele, que distraem ele, que o distraem para coisas, ele consegue ficar o tempo todo conectado. O devoto, o Ananya Bhakta, ele consegue ficar o tempo todo ocupado porque não tem mais nada que distrai ele. Não tem nada que o desvia. Nada mais o afeta. Então ele consegue ficar. Não só por isso, né? Mas principalmente também por conta de seu amor, né? de sua atração pela pessoa suprema. É tão atrativo que ele não quer mais nada, não quer outra coisa. Também. Então a gente tem as duas coisas. A gente tem o desapego da existência material e, ao mesmo tempo, a gente tem a afinidade com a pessoa suprema. Então, esse é o devoto puro. Ele é puro porque está livre de impurezas materiais, de conceitos materiais, de identificação material, muitas coisas materiais.
Então ele não tem mais interesses pessoais. Ele se identifica agora como uma alma, parte integrante da alma suprema. Só isso. Tem alguma pergunta na internet? Não? Vitor, tem alguma questão, Vitor? Você concorda com tudo? Que coisa boa. Você não discorda de nada, Vitor. Ontem você discordou, mas depois eu convenci você, não foi? Talvez? Não convenci. Não, convenceu. Talvez eu tenha discordado em alguma vez. Então, muito obrigado a vocês. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.